Nós vivemos no Brasil, vivo em Pelotas, tenho 81 anos. E eu acho interessante pensar como interpretar os fatos que ocorrem hoje na economia, na política, na religião, na organização social do Brasil hoje. Antigamente, especialmente a partir de 1883, com o imperialismo, se dividiu os países em países em desenvolvimento, países desenvolvidos, mais adiante isso ficou fixado, países que estavam subdesenvolvidos, e nós ficamos nessa transação assim de ser país subdesenvolvido, tentando se desenvolver, isso para marcar o critério do mercado, da propriedade como critério de organização mundial. Aqueles que têm maior PIB, Produto Interno Bruto, aqueles que têm menor. Agora, países que ajudam, que cooperam, que se esforçam a dar as mãos com todos os outros, isso parece que não conta na qualificação dos países. Pois bem, o Brasil nasceu, já vimos isso, o Brasil nasceu desde o interior do âmago do projeto europeu de civilização, de colonização, que, primeiro, os burgueses, aqueles que enriqueceram com o comércio, os nobres que tinham recebido as terras como título para si, e a igreja, o clero da igreja, firmaram uma espécie de pacto para fazer uma espécie de projeto de civilização. E então nós, olhando especificamente só para o Brasil, nós fomos bolados, imaginados, pensados por Portugal, que tentou o comércio pela África, com a Índia, com a China, enriqueceu e depois percebeu que o ouro branco na Europa era o açúcar, fez a primeira experiência nas ilhas perto do continente africano com escravos negros e depois veio para o Brasil para fazer do Brasil o quê? Um conjunto de latifúndios, monocultores, plantando somente açúcar, exportadores, porque o açúcar não se comia aqui, era para levar para a Europa, para transformar em ouro branco, concentrar a riqueza lá, e escravocrata, através de escravos. Esse modelo com que o Brasil foi pensado, até hoje permanece como fundo da interpretação brasileira. Se nós falamos hoje de racismo estrutural, é óbvio que o escravagismo estrutural existe desde que o Brasil foi pensado e imaginado. O Brasil que, quando começou a libertação dos escravos, proibiu que ex-escravo comprasse terra no Brasil. As terras devolutas que eram da União não poderiam ser vendidas para ex-escravos. Em 1875, quando os italianos vieram, depois os alemães, para o Brasil, eles poderiam comprar, e terra boa e barata, 3,82 réis a brás, era baratíssimo. Um colono que viesse, por exemplo, meus antepassados chegaram aqui em 1875 para substituir os escravos no Brasil, que já eram muito caros, já era complicado, e logo depois ficaram livres os escravos no Brasil. Muito bem, livres só no papel. Pois bem, esses meus antepassados que chegaram aqui em 1875, com 1 mês e meio, 2 pessoas da família trabalhando nas estradas federais que caminhavam, por exemplo, de Porto Alegre até Vacaria, por aí, 1 mês e meio de trabalho, eles pagavam toda a terra que eles tinham adquirido, que eram 25 hectares, uma colônia para si. É interessante, recebiam ferramentas, recebiam alimento, recebiam sementes, o primeiro abrigo em galpões para poder fazer isso, etc. Foi precário? Foi.
Foi nas matas, nos altos das montanhas e os alemães na beira dos rios? Foi. Não discutamos isso. Discutamos o que está por baixo disso. E por que vocês escravos não poderiam eles também comprar suas terras, ganhar suas terras com o mesmo valor? Por que se fez tanto barulho para que depois da Revolução Farroupilha, 1835 a 1845, quando se prometeu aos escravos, aos negros que participavam, que seriam libertados, depois foram massacrados em Porongos, aí perto de Pinheiro Machado. Por que é que até hoje a situação não é por causa da cor da pele? A cor da pele parece que é apenas um dos aspectos. É um dos sintomas para poder dizer que aquele é pobre, que aquele não tem emprego, aquele não tem terra, aquele não é rico. A divisão que se fez no Brasil e essa dívida que o Brasil inteiro tem para com todos aqueles que criaram o Brasil, sejam eles negros, especialmente negros, a dívida que o Brasil tem para com os índios de quem as terras foram tiradas, simplesmente por quê? De quem eram as terras aqui do Brasil? A partir do conceito de propriedade, cuidem bem como isso funcionava. Deus era tido para o Estado da cristandade como o proprietário de todas as coisas. Porque se Deus criou todas as coisas, Ele é o proprietário, Ele é o dono de todas as coisas. Pois bem, e para quem Deus dá as coisas? Deus encarregou o chefe da hierarquia eclesiástica, que era o Papa, já que Deus não estava aqui, então o Papa era o representante de Deus para dar todas as terras do universo a quem o Papa quisesse. Como o Papa não podia estar presente, delegou para o rei, para que eles fizessem. E isso abrange não só os católicos, abrange todo mundo. Essa concepção de que Deus é proprietário, e em grego, Kyrios, Senhor, Dominus. Deus é o Dominus, como se o Senhor, o dono, o proprietário, fosse símbolo de Deus. E chamamos Deus desse próprio nome, como se Deus não fosse pai, não fosse mãe, não fosse o amparo, o cuidador, o íntimo, aquele que nos soergue, aquele que nos dá identidade. Interessante isso. O Senhor, o Dominus, aquele que está sempre de espada na mão, matando os nossos inimigos. Pois bem, é impressionante como essa concepção de mundo como Deus é proprietário de tudo, e então o Papa, ou o rei em nome do Papa, dá as terras do universo a quem eles quiserem. Nós moramos em Pelotas, as Sesmarias, se distribuíam as Sesmarias, que tinham em si 18 quilômetros de largura por 42 de comprimento, era a média mais ou menos. O rei de Portugal dá a uma pessoa essas terras, não importando que os índios habitassem aqui, que fosse o lugar em que eles extraíam o alimento para a sua vida, as suas relações, não interessava. A terra, uma vez passada pelo cartório, dado como papel para alguém era proprietário dessa terra. E agora, esse proprietário dava para os outros, vendia, dava para os outros, organizava a pequena cidade, onde ele repartia em lotes a sua terra para dar mais lucro ainda para ele. Pois bem, se nós olharmos por que o Brasil foi repartido em suas terras pelo Tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal, que o Papa, quem referendou aquilo foi o Papa. Mas quem era o Papa para fazer isso? Quem era o Papa para poder dizer as terras até tal lugar pertencem a Portugal, as outras pertencem à Espanha? As terras que os índios cultivaram, as terras que não são apenas terras de cultivo, objeto, mas é o território da sua identidade. Essas terras todas não podem ser dos índios. Como agora
Nós vivemos no Brasil um dilema muito grande entre a demarcação de terras indígenas e não. Nós temos ainda o mesmíssimo problema posto a nu, pensando que alguém agora que organizou o Estado para si próprio diz para todo mundo de quem é isso, de quem é aquilo. É impressionante como a propriedade funciona, a tal ponto que um presidente chega a dizer, eu acho que sem saber, uma afronta à humanidade, que a propriedade é sagrada. Não sei o que ele está falando, eu não sei se ele sabe o que está dizendo. A palavra propriedade, se ele sabe o que quer dizer. É interessante, e propriedade que ele liga simplesmente aquele que defende a propriedade com a violência de suas mãos. Pois bem, o Brasil nasceu para ser, então, um conjunto de latifúndios, monocultores, escravagistas e exportadores. Passamos assim toda a história colonial do Brasil, tanto quanto quando o Brasil estava sob Portugal, até 1580, depois ele passa um tempo sob a Espanha, e depois nós saímos da proteção espanhola e voltamos a pertencer ao Reino de Portugal, até 1808, quando a coroa portuguesa se instala aqui. Por que se instala aqui? Porque era dele o reino, alguém contestava? Era deles o reino. E chegando no Rio de Janeiro, a propriedade se expressava de uma forma muito anedótica. 45 mil habitantes tinham o Rio de Janeiro. 15 mil vieram expulsos lá de Portugal, porque Napoleão ia invadir Portugal. Vieram trazidos pelos ingleses para cá. Pois bem, chegando no Rio de Janeiro, as melhores casas eram de quem? Agora da coroa portuguesa, que dizia, príncipe regente, é PR, o pessoal dizia, ponha-se na rua. Botava na frente de uma porta e aquela estava desapropriada e pronto. Assim, a propriedade que vale não é a posse, não é a necessidade, não é a comunidade. E hoje nós estamos experimentando cada vez mais em múltiplos setores. Se você analisar, por exemplo, agora a perspectiva de governo norte-americana, latino-americana e do Brasil atualmente. Se você analisar como é que se pode pensar um Brasil que seja efetivamente humano, em que as pessoas efetivamente consigam participar, porque sem participação não há democracia. Há qualquer prepotência que se imponha para excluir as pessoas, para buscar os lucros tudo para si ou para as negociatas, tanto internas como externas do Brasil, dizendo que o que interessa são os gemidos do mercado. Se o mercado está a favor de vir para o Brasil botar dinheiro aqui, como se fosse caridade, se eles vêm investir aqui é para extrair mais lucro ainda, obviamente. Não somos capazes de organizar e queremos distribuir aquilo que os brasileiros construíram, vendendo isso a troco de banana. Se nós olharmos a propriedade, o sistema europeu, que nós sofremos até hoje, e que não foi modificado nem pela proclamação da República, em 1891, nem pela República Velha, até 30, com Getúlio, nós somos Getúlio, nem pela República Nova, que vai até 54, nem pela ditadura que nós sofremos no Brasil, em que os militares tentaram organizar a seu modo o Brasil, nem pela democratização posterior, o que aliás fizeram muitos passos bons, excelentes, e hoje nós estamos arriscando perder caminhos reais de democracia, porque nos apegamos àquela maldita ideia de que a propriedade é sagrada. A propriedade não é sagrada. Eu não sou dono de mim. Eu tenho que cuidar de mim com uma obrigação fenomenal. Eu sou responsável pela vida que me foi dada. Mas eu não sou dono de mim. Assim como a rosa que eu dou para minha namorada, a namorada seria ridículo que dissesse,
eu sou proprietária de uma rosa. Eu te dei a rosa, é tua, é de presente, para que haja festa, para que haja alegria. Nós não somos proprietários nem do universo, que estamos estragando, nem das pessoas, outras pessoas, nem da economia, nem da relação que o homem tem com Deus ou com as outras pessoas. Ninguém é dono da religião. A religião como um conjunto de ritos sociais e que alguns usam para explorar os outros, isso não é perspectiva humana, nem é perspectiva comunitária, nem cristã. Se nós associarmos o cristianismo às comunidades originárias que a humanidade foi criando. Acho que estamos num momento em que nós devemos parar e pensar para poder interpretar os fatos que hoje existem, não apenas como pão e circo, alienação e pedindo emprego e não trabalho, e não pedindo dignidade pelo trabalho, pelo fruto do trabalho, pela partilha do produto, e pela dignidade da justiça e da verdade. Se nós não formos capazes de lutar por isso, nunca teremos um Brasil democrático, de uma democracia que mereça realmente seu nome. Um lugar onde todos participam, têm voz, onde aqueles que governam são empregados, são aqueles que obedecem à voz das comunidades que participam, e não precisa ser como o começo do liberalismo, não. Nós temos que encontrar caminhos de real participação. Muito obrigado.